Olha só, o governo do estado vai retirar da pauta da Assembleia Legislativa o projeto que prevê o pagamento parcelado da RGA, a revisão geral anual. Ontem, os servidores públicos estaduais realizaram um ato contra a proposta. E para falar sobre esse e outros assuntos, inclusive aí sobre a possibilidade de aumento na alíquota do óleo diesel, a gente conversa ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com o secretário de Fazenda do Estado, Gustavo de Oliveira. Boa tarde, secretário. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo aí em casa. Secretário, a primeira questão é a seguinte: existia uma possibilidade de repente, esse calendário de pagamento dos servidores, que é no prazo máximo o dia 10 de todo o início de mês, para pagar o mês anterior, existia aí uma possibilidade de que isso não fosse cumprido em função da arrecadação do Estado. Vai ser cumprido o calendário do dia 10 ou não? Bom, primeiramente esclarecer a todos os servidores, essa crise realmente impactou as finanças não só do Estado de Mato Grosso, mas de todos os estados. O governador determinou desde o começo do governo e desde que eu cheguei à Secretaria de Fazenda que a folha fosse uma prioridade e assim é. Com efeito, desde que eu cheguei lá em dezembro, nunca houve um mês, Lúcio, em que a gente pudesse realmente ter esse dinheiro em conta até o dia de pagamento da folha. E nesse mês a situação é complicada porque o dia 10 cai num sábado. Então nós temos que ainda ter tudo isso disponível um dia antes e um mês onde nós tivemos que colocar em torno de 100 milhões de reais, além da programação financeira habitual, para a Secretaria de Saúde para resolver uma situação emergencial. Mas eu quero dizer aqui claramente para o servidor, responsabilidade, prioridade, o governador determinou e no sábado, pela manhã, o servidor vai poder, a agência bancária vai estar fechada, mas ele vai poder sacar nos caixas eletrônicos, fazer as transferências, porque dia 9 à noite nós vamos mandar essa folha e dia 10 de manhã ela vai estar disponível para o servidor público, mesmo sendo sábado. Secretário, tinha um problema aí que estava sendo analisado do pagamento desse mês. Agora, para os próximos meses, existe algum risco de atrasar o salário dos servidores? Efetivamente, se nós continuarmos tendo frustração de receita, e o Estado hoje não cabe dentro da receita que existe, estamos realizando a receita 7%, 8% abaixo do que estava previsto para esse ano. Praticamente estamos repetindo a receita do ano passado, corrigida pela inflação. Nós vamos ter que fazer escolhas. Para não atrasar a folha, Lúcio, nós vamos ter que cortar custeio, cortar investimentos do Estado de Mato Grosso para ter recurso disponível para isso que é tão importante, tão sagrado para cada um, que é o salário. Não tem dinheiro novo, esse é o grande problema. Não tem dinheiro novo da União, não tem muito espaço para aumentar tributo. O combate à sonegação e a ida atrás de eventuais devedores do Estado é um processo que demora para dar resultado, ele dá resultado a médio e longo prazo, mas no curto o ajuste é pelo lado do gasto, é isso que nós temos que fazer para não atrasar a folha, não atrasar fornecedor e tentar manter o funcionamento do Estado numa normalidade. Secretário, falando um pouquinho da RGA, a proposta do governo de parcelamento e equitação no próximo ano não agradou os servidores. Uma das reclamações dos servidores públicos é que não há diálogo, não foi discutida essa proposta com a categoria. Realmente o governo não discutiu antes de propor esse parcelamento em 3 vezes com a equitação no próximo ano? Bom, nós até o dia 25 de maio, nós não tínhamos sequer uma sinalização do governo federal de como implantar aqui no Estado algo que é muito importante, que é uma lei de teto de gastos que valerá pelo ano que vem e pelo próximo, 2018 e 2019. Isso, aderir a essa lei vai nos permitir deixar de mandar 500 milhões de reais de pagamento de dívida para a União até o final de 2018. Então nós tínhamos cenários para propor o RGA e esses cenários tinham que se acomodar dentro do que a lei de teto de gastos ia fornecer. Dia 25 de maio foi editado um decreto regulamentando essa lei e nós pudemos, enfim, enviar para a Assembleia uma proposta de pagamento do RGA. Ela é uma proposta, ela não é uma decisão de governo, tanto é que nós estamos negociando com o Fórum Sindical e o acordo que há é que enquanto essa negociação avança, esse projeto não vai tramitar na Assembleia. Mas, de novo, ontem tivemos uma excelente reunião com o Fórum Sindical, mais de 20 representantes de categorias lá. O que nós dissemos foi muito claro, a conta tem que fechar. Para poder pagar um pouco antes alguma parcela do RGA, vamos ter que pagar um pouco depois alguma. Eles querem
que seja paga todo o RGA 2017, ainda dentro do ano de 2017, e nós não temos espaço fiscal para acomodar essa despesa, que acumulada no ano vira quase mais de 600 milhões de reais. Secretário, tem uma pergunta aí dos servidores, das lideranças aí do Fórum Sindical, que é a seguinte: o governo reclama que a crise está muito grave, que não tem dinheiro, que a arrecadação tem diminuído, mas que, por outro lado, o governo está abrindo mão para o ano que vem, por renúncia fiscal, de 3 bilhões e meio de reais. Primeiro, esclarecer isso. Nós, ano a ano, mudamos a metodologia de diversas formas de cálculo do governo. Nesse ano, houve uma mudança de metodologia da renúncia fiscal, da chamada renúncia fiscal. Antes, para que se tenha ideia, só se registrava na LOA a renúncia fiscal de 3 anos, do que foi concedido nos últimos 3 anos, e agora nós temos que fazer isso integralmente. Por isso, para o ano que vem, 3 bilhões e 600 milhões de renúncia fiscal. Nós teremos uma audiência pública na Assembleia Legislativa, convocada pelo deputado Zé Domingos nesse mês, para esclarecer essa metodologia de cálculo. Não tem renúncia nova, o que tem é a renúncia que já existia, agora ela consta integralmente dentro da lei orçamentária. Mas cortar renúncia, cortar incentivo, é um caminho que, por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro começou a fazer por determinação judicial. Perdeu investimentos, perdeu empregos, perdeu a oportunidade de ter lá fábricas de empresas importantes que iam ajudar na recuperação econômica do Estado. Então nós temos que ter muita responsabilidade. Esse governo vem cortando incentivos, principalmente incentivos que foram dados de maneira ilegal ou que não fazem sentido. Mas nós temos que manter algum nível de incentivo para ser competitivos aqui no Estado. Secretário, o governo do Estado estuda aumentar a alíquota do óleo diesel para solucionar esse problema da saúde. Mas isso não traria outros problemas, principalmente para a população, não afetaria a população de uma forma geral? Estamos falando especificamente do FETAB e óleo diesel. Duas propostas precisam ser analisadas. A primeira é que o Estado realmente não tem mais capacidade. O que se paga de FETAB para o óleo diesel deixa de recolher para o ICMS. Então, duas propostas estão sendo estudadas. Ou que esse FETAB volte a fazer parte do ICMS, é uma proposta. A outra é uma proposta da MM e de alguns deputados, de que ao invés de cancelar FETAB para virar ICMS, que se recompõe a base do ICMS, criando um adicional correspondente a isso. Talvez não nos 21 centavos. Estamos estudando cenários com 11, 15 e 21. Essa proposta é da Associação dos Municípios? Saiu de uma reunião entre os deputados, entre alguns deputados da base governista, dos municípios. O deputado Nilson Leitão defende essa proposta aí de correção da alíquota. Muitos defendem essa proposta, ainda que temporariamente. Não tem saída fácil. Sacrificar o FETAB é sacrificar investimentos e transformar em custeio da máquina. Aumentar alguma alíquota ou algum imposto significa mais custo para a população de uma maneira geral. Fato é que nós precisamos de mais dinheiro em áreas críticas, como saúde, segurança e educação. Secretário, complementando aí o questionamento que a Nayara fez, existia uma proposta anterior da MM e da Assembleia Legislativa, que era 140 milhões, isso para esse ano, 140 milhões da FETAB Commodities, que era essa aí para construir e reformar estradas, 100 milhões do FETAB Diesel, que seria integralmente do governo do Estado, e outros 20 milhões também com recursos do FETAB, que os poderes abririam mão desses 20 milhões. Esse valor, essa proposta acabou não prosperando por pressão do agronegócio. E aí se parte para essa possibilidade aí de se aumentar a alíquota sobre o óleo diesel. Não é injusto com o restante da população para beneficiar um setor que tem muito mais poderes do que o trabalhador normal? Bom, o próprio FETAB já é um ônus adicional para o setor do agronegócio. Isso é muito importante dizer para toda a sociedade. Nesse momento de crise, todos os setores estão em crise. E o agronegócio está vivendo um momento único, que é excesso de safra, mas com preço baixo, o que consome a margem. Qualquer decisão que se tome, primeiro deixar claro, o investimento em infraestrutura é para toda a sociedade, né? Ele é óbvio que privilegia os grandes transportadores, e a nossa matriz precisa de transporte, mas também não ter estradas boas é penalidade para toda a sociedade. É o que eu disse, nós não temos dinheiro novo, temos que viver com o que temos,
E aí a escolha é parar de investir um pouco em estradas para, nesse momento de crise, priorizar saúde, segurança e educação, ou aumentar um pouco o preço do óleo diesel. Não tem privilégio para setor nenhum. Eu acho que o grande setor que está sofrendo com essa crise é a camada mais carente da população, que precisa mais dos serviços públicos. Porque o que a gente já ouviu aí dos líderes do agronegócio, até o presidente da FAMATO chegou a dizer isso com todas as letras, de que o agronegócio se preocupa com a saúde, mas que não pode tirar o dinheiro da estrada. Mas a saúde não é mais urgente? A saúde é mais urgente, são vidas que a cada dia perdem a oportunidade de continuar a existir e por isso a nossa responsabilidade. Nós precisamos de mais dinheiro para saúde, segurança e educação. De onde vem esse dinheiro é uma questão que nós temos que debater com a sociedade. Inclusive, nessa proposta inicial, se tirava algum valor dos poderes, do 12º dos poderes, que já estão com os valores congelados. Então, nós temos que discutir de onde vem esse dinheiro. Não é fácil, ninguém quer ceder, ninguém quer pagar mais, ninguém quer receber a menos. Mas, de novo, quem sofre é o cidadão. Falando nessa crise da saúde, o senhor falou que é um setor de prioridade, mas o governo do estado ele vem apagando incêndios. É isso justamente que os hospitais regionais, que o CRM não quer. Não é apenas apagar incêndio, mas sim os repasses de uma forma que sejam honrados, né? Diariamente, enfim, todo mês. Qual que é o plano que o governo vem fazendo para que essa crise na saúde não se instale no próximo ano, como a gente vê agora em 2017? Bom, a saúde é um setor que tem uma característica muito específica. Ela tem um financiamento chamado tripartite. Parte do governo federal, estadual e também dos municípios para atenção básica. Os municípios não aguentam mais, tem município gastando mais de 30% em saúde. A União corta repasses dos estados, receita, porque não consegue transferir recursos, porque não consegue nem financiar o próprio déficit. No meio está o Estado, que não tem como tirar do município e não tem como tirar mais da União. Acaba sendo o grande sacrificado. A Secretaria de Saúde, historicamente, nunca teve um nível de investimento tão alto por parte do setor público. No ano passado, 1 bilhão e 400 milhões de reais. O secretário de Saúde tem dito, e eu concordo com ele, são duas agendas. Primeiro, não adianta só mais dinheiro, o dinheiro tem que ser mais bem investido. O que não significa que a gente tem que cortar recursos da saúde, tem que fazer render mais o dinheiro que tem disponível para chegar lá. Agora, também nós não podemos parar o Estado para viver só de saúde, segurança e educação. Então, nós temos que ter a responsabilidade de fazer cortes que não afetem os serviços na maior medida possível, mas manter o governo funcionando como um todo. Estão sendo feitos para o próximo ano não acontecer a mesma coisa? Já estamos contingenciando valores nesse ano de 2017, porque tem frustração de receita em relação ao orçado, e para o ano que vem, claro, mais arroxo fiscal enquanto a crise não passar. Secretário, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço, Lúcio, Nayara e a todos em casa.